Oi, queridos, espero que todos vocês estejam bem e hoje eu vim aqui para falar um pouquinho mais sobre romance infanto-juvenil, na verdade, para fixar os conteúdos que nós vimos na nossa última videoaula e também para fazer alguns exercícios com vocês. Então, na nossa última videoaula, vocês viram o que é um romance. Expliquei para vocês que aqui, quando nós falamos em romance, enquanto gênero textual, estamos nos referindo à estrutura narrativa. Então, uma estrutura que tem um enredo, personagens, com tempo, espaço, com complicações, isso nós vamos nomear de romance. É algo ficcional, ou seja, é inventado, até pode ter se baseado na realidade, em algum episódio, algum fato histórico, mas quando falamos de romance, estamos tratando do universo ficcional. E aí comentei também com vocês que nós temos diversos tipos de romance: policial, de suspense, o próprio romance romântico, que vai ser um romance que vai falar de amor, mas também comentei com vocês, e é importante deixar claro que quando a gente está se referindo ao romance enquanto gênero textual, ele não tem nada a ver com amor. Então eu posso ter um romance, repito, enquanto gênero textual, que não vai trazer essa temática. E aí é o caso do romance que vai, na verdade, um trechinho, né, gente? Não dá para colocar o romance inteiro dentro do capítulo do Sais. Então, o capítulo 6 do livro 2 do Sais, que é justamente o capítulo que tem esse conteúdo, vai trazer ali esse romance daqui. Vai trazer o Menino do Pijama Listrado, que é assim lindíssimo. Vou colocar assim para vocês poderem ver aí o nome do autor, né? O John Boyne. E o que vai acontecer com essa história, com essa narrativa? Eu vou resumir um pouquinho para vocês. Vai tratar de um menino, na verdade de dois meninos, mas um deles é filho de um oficial do exército de Hitler, e um outro menino com quem esse, que é filho desse oficial, vai acabar fazendo amizade. Esse outro menino tá num campo de concentração. Então a história se passa durante a Segunda Guerra Mundial. Então, quais são os fatos que nós temos aqui que aconteceram? A Segunda Guerra Mundial, os campos de concentração. No entanto, essa amizade entre esses dois meninos é algo inventado. Ah, mas se existiu realmente alguém que né, se tornou amigo nessas condições, tudo bem, pode até ter acontecido, mas não está relatando aqui nenhuma história específica, e ainda que tivesse, nós ainda estaríamos no universo da ficção, porque se trata de uma narrativa que, por mais que tente representar a realidade, não é a realidade em si. Então é sempre importante a gente ter isso em mente, para que a gente leia os textos e não saia acreditando no universo ficcional, como se aquilo ali existisse. Então, quando a gente lê uma história ali do super-homem, todo mundo sabe que é ficção. Super-herói não existe, não tem como ninguém sair voando. Mas quando a gente lê um livro desse,
como esse, muitas pessoas acabam achando que estão lendo a história, que são os fatos. Então é importante a gente ter isso daí em mente. Bem, então o capítulo 6 do livro 2 do Sais vai trazer o romance infanto-juvenil. Nós vimos que o romance infanto-juvenil é justamente esse romance voltado para o jovem, né? Comentei com vocês a respeito dessa faixa etária. Então, o que vai acontecer? Lembra que eu comentei com vocês na outra videoaula que não é que o romance infanto-juvenil seja proibido para outras faixas etárias. Mas é simplesmente para que a gente possa ter uma ideia do público para o qual aquele romance é voltado. Então, aqui, por exemplo, eu trabalhei esse paradidático há muitos anos, aí no Fundamental 2 do IMF, e na época foi um paradidático trabalhado com o 9º ano. E eu, claro, tive que ler o paradidático para que eu pudesse trabalhar com a turma. E apesar de ser um romance infanto-juvenil, ou seja, apesar de ser voltado para o público jovem, é claro que eu amei o livro, me apaixonei, achei a história lindíssima. Os alunos também adoraram. Lembro que na época a gente realizou uma peça teatral com base nessa narrativa. Enfim, foi um trabalho muito bacana, muito bonito. Foi uma experiência bem legal, bem divertida. Bom, e aí o livro do Sais, como eu falei, o capítulo 6 do livro 2 do Sais, para minha surpresa, trouxe esse livro. Na verdade, há dois trechos, duas passagens desse livro no capítulo 6 aqui. No início do capítulo e mais para o final. Nós vamos realizar agora a tarefa que está na página 7. O romance, o trechinho do romance começa, né, na página anterior, e as questões começam na página 7. Eu vou fazer com vocês 4 questões, porque são questões longas. Tem A, B, A, B, C, e aí eu vou fazer as primeiras quatro questões com vocês. Mesmo assim, na questão 2, eu vou fazer só A e B, tá bem? A outra é resposta pessoal, então em um outro momento, uma outra oportunidade, a gente comenta, debate, mas eu vou fazer essas 4 primeiras com vocês, tá bem? E aquele mesmo esquema que vocês já sabem, eu vou colocar a resposta aqui, e aí, conforme a necessidade, vocês podem pausar o vídeo, verificar, analisar, lembrando que não há necessidade das respostas estarem exatamente iguais, vocês já estão habituados, sabem disso. O importante é a essência da resposta estar presente, tá bom? Então, vamos lá, gente. Questão 1. O trecho que você leu é antecipado pelo seguinte título: o que aconteceu no dia seguinte? Ele permite supor que A. O romance tem início no dia seguinte. B. O enredo do romance não segue uma sequência temporal. C. Outros acontecimentos antecederam o que será narrado após o título. Ou D. Os acontecimentos do dia anterior não são interessantes para o leitor. Gente, a letra C, tá? Então, a gente percebe que se eu tenho o que aconteceu no dia seguinte, é claro que eu tenho o quê? Acontecimentos anteriores, né? Que antecederam o que está sendo narrado, tá? Após o título. E aí vem assim, a questão 1 continua. Releia a frase inicial do primeiro parágrafo. De que forma ela complementa a informação contida no título? Então, gente, a frase inicial determina que o dia seguinte é uma sexta-feira. Então, se o dia seguinte é uma sexta-feira e chuvosa, o que acontece? O dia anterior havia sido uma quinta-feira, tá? Que por sinal também era chuvosa.
Questão 2. Sobre as personagens principais da narrativa, responda o que se pede. Lembrando que nós vimos que personagens faz parte do elemento da narrativa e, em se tratando de um romance, é claro que nós vamos ter personagens. E aí ele pede em relação aqui às personagens principais. Lembrando que eu falei também para vocês, já expliquei o que é uma personagem principal, secundária, qual é a diferença, a importância de cada uma delas dentro da narrativa, tá, gente? Só pra gente relembrar isso daí, para vocês verem como que isso volta, né? Aquilo que nós vimos ali atrás vai de alguma forma voltar e ser cobrado, então é importante que a gente saiba o que é uma personagem principal. Então, o personagem principal é aquela que vai ter mais destaque dentro da narrativa, tá? Então, vem assim, letra A. No trecho lido, aparecem duas personagens principais, Bruno e Shmuel. Escreva a seguir algumas características de cada um dos garotos que demonstrem as diferenças entre eles. Observe o exemplo. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter aqui, mais uma vez, uma sugestão de resposta, tá bem, gente? Então, se vocês colocarem alguma coisa, claro, que faça sentido, mas por acaso não esteja aqui na resposta padrão, é claro que vai estar correto. Lembrando que nós temos os nossos encontros online, nossas aulas online, que é o momento que nós temos para tirar dúvidas, então fiquem à vontade para sempre perguntar, tá bem? Bom, então vem assim, Bruno na coluna da esquerda e o Shmuel na coluna da direita. E aí o exemplo começa assim, usa roupa comum e limpa, o Bruno, e o Shmuel usa um pijama listrado e sujo, né? Então, o que mais que a gente poderia falar a respeito de Bruno? Precisa dar explicações amanhã ao sair, usa botas, não era magro e pálido, levava comida de presente para o amigo. Enquanto que o Shmuel, o que acontece? Justamente o oposto, né? Ele perde os pais, né? Perde o pai e não há menção a outro familiar, não há referência no texto à família dele, anda sempre descalço, era magro e pálido devido à má alimentação, devido às condições em que ele se encontrava e vivia em condições difíceis, como eu acabei, né, de falar com vocês, que ele estava ali magro, pálido devido a essa situação de aprisionamento. B. As características anteriores ressaltam as diferenças entre a realidade dos dois garotos. Na narrativa, um elemento que simboliza divisão e que reforça que os dois meninos vivem realidades diferentes uma da outra. Que elemento é esse? Gente, o elemento simbólico que tem aí é justamente a cerca que vai estar entre eles. Então, aqui acaba não mostrando. No livro você só tem as listrinhas, mas se vocês forem olhar aí no livro de vocês, tem uma foto mais à frente do filme. E aí aparece justamente um menino de cada lado e a cerca entre os dois. Então, essa cerca é justamente essa divisão simbólica existente entre eles, tá? Bom, como eu falei, a 2 eu vou fazer só A e B, como eu já havia comentado com vocês. 3. No início do texto, agora, gente, eu tô na página 8, tá? Só para vocês se situarem direitinho aí, não ficarem perdidos. 3. No início do trecho lido, Bruno fica em dúvida quanto à ideia de sair de casa. O que fez com que ele pensasse em não visitar seu amigo? Por causa da chuva forte. B. Afinal, por que Bruno não desistiu de sair de casa naquela tarde? Né? Porque aquela tarde prometia ser um dia muito emocionante. Ele ia ajudar o amigo a procurar o pai. E então ele estava muito assim ansioso por aquele encontro. E aí ele acaba saindo. 4.
Por que Shmuel precisava da ajuda de Bruno? A principal motivação de Bruno ao passar para o outro lado da cerca era ajudar Shmuel? Justifique sua resposta com um trecho da narrativa. Gente, o Shmuel precisava do Bruno para que ele o ajudasse a encontrar o pai. A principal motivação de Bruno ao passar para o outro lado da cerca era ajudar Shmuel? Era ajudar, mas também muita curiosidade. Ele tinha muita curiosidade em saber o que havia, o que existia do outro lado daquela cerca. Justifique sua resposta com um trecho da narrativa. Aí a passagem, o trecho que vocês estão vendo é esse daqui. Abre aspas. Embora na sua cabeça, de Bruno, procurar o pai de Shmuel não fosse tão importante quanto a possibilidade de explorar o mundo do outro lado da cerca. Fecha aspas. Tá na linha 27 e 28. Nas linhas 27 e 28. Tá? Então, gente, o que acontece? Depois que vocês leram esse trecho, essa passagem do romance, O Menino do Pijama Listrado, com certeza começou a ficar um pouco mais claro todos aqueles conceitos que eu comentei com vocês na nossa última videoaula. E aí, vocês já estão habituados, eu gosto sempre de finalizar o nosso gênero textual trabalhado, né, finalizar o nosso conteúdo com as características principais do gênero que nós trabalhamos. E o livro do site de vocês, ao final do capítulo, sempre traz esse resumo, sempre traz aquela caixinha com as principais características do gênero trabalhado naquele capítulo. E aí, na página 21 do capítulo 6, do livro 2, vem, claro, essas características. Eu vou ler com vocês, como vocês já sabem, peguem um marca-texto para marcar, para lembrar, né, que é importante, ou uma caneta, ou um lápis, alguma coisa que vocês possam marcar essa passagem. Então, vamos lá? O romance é uma narrativa literária escrita em prosa que possui uma extensão maior que a do conto, contendo uma pluralidade de ações e conflitos. Geralmente é veiculado no formato de livro. Enquanto narrativa, o romance apresenta tempo, espaço, personagens e enredo. As histórias narradas em um romance são fictícias, mas podem ser inspiradas em acontecimentos reais ou dialogar de alguma forma com a realidade. O romance pode abordar os temas mais diversos de acordo com a imaginação e o objetivo do autor. O número de personagens em cada obra também pode variar. Esse gênero pode assumir algumas classificações, de acordo com os aspectos que o caracterizam. Por exemplo, romance histórico, romance psicológico, romance regionalista, etc. Diz-se que um romance é infanto-juvenil quando a temática nele apresentada, a linguagem utilizada, a sua extensão e o seu grau de complexidade são apropriados ao público jovem. Então, é justamente o que acontece com esse daqui, O Menino do Pijama Listrado, que é o livro, né, o romance que o capítulo 6 vai trazer para poder trabalhar, para poder usar como exemplo. Então, vocês, com certeza, se fossem pegar para ler, espero que em algum momento peguem, porque é muito bonita a história, vocês vão perceber que a linguagem é fácil, ele não é grosso, ele é um livro fino, de rápida leitura. Então, é justamente, como eu falei no início desse vídeo, estava comentando, explicando, é destinado ao público jovem. Outra coisa bem importante aqui, que eu gostaria de destacar, que nós acabamos de ler, é justamente o fato de eu ter explicado para vocês também que o romance vai tratar de coisas fictícias. Então, que ele vai trazer não é real. Aí ele diz, mas podem ser inspiradas, também falei isso com vocês aqui hoje, né? Podem ser inspiradas em acontecimentos reais ou dialogar de alguma forma com a realidade. Já expliquei isso também. E aí foi justamente quando eu comecei a dar o exemplo da história que é contada em O Menino do Pijama Listrado. Aí vocês vão falar assim, Fernanda, mas você não falou do paradidático que a gente está lendo, também é fininho, e tem imagem, tem figura. Mas o paradidático que nós estamos lendo não é um romance, esse daqui. Esse formato aqui é uma história em quadrinho, então ele está trabalhando um outro gênero. Nós temos A Volta ao Mundo em 80 Dias, sim, num formato de narrativa. Alguns alunos até têm essa versão.
aí sim a gente tem um romance, né, de aventuras. Mas esse paradidático específico aqui em quadrinhos está trabalhando justamente o gênero textual quadrinho. Então, não se enquadra, tá bem, gente? No gênero romance, apesar também da linguagem ser mais simples, enfim, tá bom? E pra gente finalizar, eu pedi na última videoaula que vocês finalizassem a leitura do paradidático, não havia pedido resumo, mas desta vez eu vou pedir que vocês realizem resumo dessas páginas finais. O paradidático vai acabar aqui na página 142. Nós havíamos lido até a 115, e aí eu pedi que vocês lessem da 116 até o final, e então façam um resumo da 116 até a 142. No caderno mesmo, onde vocês já estão habituados a realizar o resumo, e tirem uma foto e mandem para o meu e-mail. Lembrando, colocando aqui meu e-mail, fernanda.marcosfreitas@gmail.com, tá bem, gente? Então, é esse o e-mail, tire uma foto e me envie. Lembrando que nós vamos nos encontrar nas nossas aulas online. Fiquem bem, saudades de vocês, fiquem com Deus e com certeza, em breve, nós estaremos juntos presencialmente, pessoalmente. Tá bem, gente? Um beijo grande para vocês. Saudades.